E a mensagem dessa noite é a morte de Abraão e os descendentes de Isaac. Que é semana 2 desse elementiário, falar vivo de Deus, né? E a mensagem é 34 da sequência. E bem no início, né, eu queria entrar, né, bem nesse texto, a irmã partilhou, é Salmo 42. O irmão Pedro deu o início da mensagem. Ela já compartilhou o início da mensagem, eu podia ir a partir desse ponto, só vou reforçar. A Corse. É um sentimento muito rico, né? Esse desejo pela palavra do Senhor. Vamos ler Salmo 42, 1 e 2. Amém. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Amém, Senhor Jesus. Então, assim, a corça, além de dar água, que nós queremos usar para tomar, né? Para beber. Mas a corça, a ave, né, ela não transpira. Então ela não tem a regulação da temperatura no corpo, então ela precisa da água para isso mesmo, tanto para sobreviver, como para manter a temperatura do corpo dela. Então ela é um desejo que ela tem de vida ou morte, ela precisa, né? Então ela suspira. Um suspirar é mais do que querer ou precisar, né? É um nível superior. Né? Então que nem a criança chorando de fome ali. Quantas vezes você estava num ambiente com várias pessoas, na reunião mesmo, com fome, né? Ou no trabalho, ou na escola. Quantas vezes já estava com fome trabalhando, né? Muitas vezes, todo dia quase, né? Você tá com fome no seu dia a dia ali, mas você fica berrando, chorando. Você dá vontade, mas você sente vergonha, né? Você segura, né? Mas a criança, mano, não quer nem saber. Se ela tá no hospital, se tá no shopping, se tá no trabalho, se tem gente portando lá, se não tem. Ela chora que ela quer, né? Se é madrugada, se é de dia, entendeu? Ela quer e até ela não ter, é a sobrevivência dela, né? Ela não consegue falar, né? Então é o suspirar dela. E você vê que o Senhor fala ali que ele fala assim, deixa vir os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então você vê que né, Jesus falou para as crianças, até muitos acharam não que só criança vai entrar no reino. Mas não é isso. A qualidade, as características da criança. São muitas, né? Uma é essa. Quando ela precisa, ela deseja, ela não tem ambiente, ela fala, ela grita, né? Então é o desejo pelo Senhor. Outra coisa da criança também é buscar a presença, né? Qual que é a segurança da criança? Se o pai e a mãe estão perto. Não importa onde. Às vezes ela nem sabe onde ela está, né? Você põe no avião que leva para outra cidade, outro país até, ela nem sabe onde ela está. Mas se o pai e a mãe estão perto, eu estou em casa. Estou tranquilo, estou feliz, né? Se eu olho e sumiu, aí começa a chorar, né? Então, olha só, para ela se manter viva, né? Comer e a segurança tá perto do pai e da mãe. É isso que a criança quer hoje, né? Até muitos psicólogos falam em que os pais às vezes se matam para poder dar coisa para o filho e por ele se matar, por estar fora, né, muito tempo, fica longe do filho, mas o que o filho mais quer é a presença do pai, né? Então eles falam para se equilibrar isso, né? Que o filho mais deseja, nem sabe marca de roupa, não sabe, né, essas coisas, mas ele gosta da presença dos pais, né? Então olha só, se nós tivermos esse desejo como uma criança por comida, pela palavra de Deus, por estar perto do Senhor, o reino é nosso, né? Como uma criança, né? Eu não sei muita coisa, mas eu quero falar de Deus e quero a presença dele. Se eu tiver a palavra de Deus e a presença dele, eu estou com Deus. Aí se tiver, né? Se o senhor está voltando e tal. Uma vez o irmão entrou até num parafuso, assim, amigo meu de muitos anos. Ele entrou em Apocalipse, assim, e ficou meio doido no Apocalipse, sabe? Que os planetas iam se alinhar, começou a viajar lá na questão
da grande tribulação, que ia ser só em Jerusalém, que não ia, e tal, e tal, e tal. Eu fiquei 2 horas ouvindo ele por amor a ele, né? E tal, e vai pra cá, e vai pra lá. Eu falei assim, irmão, muito bom essa, não sei, né? Tem que ver se tá certo essas conclusões aí, né? Não se for falar pra você agora, você não sei falar. Mas não é melhor estar um dia lá? Não é melhor estar lá no dia do que só ficar, né? Sabendo se vai ser ou não vai ser? Se vai ser assim ou não vai, eu quero estar lá para ver, né? Vamos estar com Cristo hoje para chegar lá e ter certeza se é assim ou não vai ser, entendeu? Então vamos buscar o Senhor para estar com Cristo hoje. E quando acontecer, nós vamos estar com Ele, né? E tanto a criança como a corça tem esse desejo pelas águas. É mais do que um desejo, é um suspirar, né? E nesse encargo, o irmão Pedro nos alertou que o Senhor tem dado coisas, né, itens para nós no dia a dia da igreja, né? Tem o alimento diário, tem a própria leitura da Bíblia, claro, tem a imersão, a irmã partilhou agora na imersão, né? Tem os hinos, tem os livros, né? Tem as reuniões. E a tendência do ser humano é fazer uma rotina daquela prática ali, substituir o relacionamento vivo por uma rotina, né? Então, nada pode ser mecânico. Então, falou assim, ó, se você, o irmão falou assim, se você faz imersão 2 horas e Deus não falou com você, para que serviu essas 2 horas? Né? Perdeu. Uma vez um jovem falou comigo assim, quanto que é bom ler da Bíblia por dia? Quanto que é bom ler da Bíblia por dia? Então, às vezes na cabeça, é bom ler tantos capítulos para dar uma leitura de um ano, né? Se você lá, eu não lembro de cabeça agora, parece que você lê 4 do Velho Testamento e 3 do Novo, em um ano você lê a Bíblia inteira, né? Tem que ver as contas certinho ali. Mas a resposta é mais do que isso. Você tem que ler até Deus falar com você. Desfrutar, até sentir a presença de Deus, Deus falar, né? Então, irmãos, a imersão é muito rica, o alimento diário é rico, mas você tem que ler para Deus falar com você. Se ler por ler, porque já acordei, já li, né? Já fiz o meu devocional, que nem é falado aí fora, né? Já cumpri o meu devocional, né? Que nem o pessoal fala aí de academia, tá pago, né? Hoje tá pago, pago o quê, né? Não, hoje eu já fiz o meu, já, tipo assim, a consciência já tá, já na consciência não me acusa mais, né? Isso não, né? Isso não é relacionamento, né? Imagine você visitar seus pais, seu pai, sua mãe, chegar lá, falar meia dúzia de palavras e ir embora, né? Tudo de a mesma coisa. Eu vou visitar minha mãe domingo, falo lá 5, 6 frases pra ela, levanto e vou embora. Minha mãe falando pra mim né, até que tá meio, né? Sei lá, acho que tá meio mal hoje, né? Aí domingo que vem eu volto, falo, tô doido, levanto e vou embora. Mas você tá passando mal aqui, né? Então isso é relacionamento? Isso é contato vivo? Não é. Isso aqui é religião, é formalidades, né? Então o Senhor não quer nada de formalidade, de práticas externas, o Senhor quer realidade interna. Então a gente tem que estar na presença do Senhor até ouvir a voz dele, né? Até ele falar conosco, até você sentir a presença dele, né? Até sentir a presença do Senhor. E a gente sente quando queima no nosso interior a palavra do Senhor, né? Com a vontade dele. Fica claro, né? A luz, a vida, a direção. Você sente Deus contigo, né? Então, irmão, invoque o nome do Senhor, vá à presença dele, invoque quantas vezes for. O nome do Senhor tem poder. Muitas vezes a gente vai ler a palavra direto assim, e a mente não para, né? A mente já pensa num problema, você nem está pensando, já pensa numa situação, pensa numa coisa, é o inimigo querendo se desviar. Mas se você perseverar em invocar o nome do Senhor, invoque 1 vez, 2, 3 vezes, o nome do Senhor tem poder para tirar você da sua mente e colocar no espírito, né? Que nem quando o Senhor ressuscitou, ele apareceu andando com 2 discípulos, né? Em Atos. E ele sumiu. Daí ele falou, mas quem que tá falando conosco aqui sumiu, né? Daí o outro falou assim, eu não sei, mas quando ele falava, ardia no nosso coração, né? Ardia no coração quando ele falava. Então, quando Jesus fala, arde no nosso coração. Amém? Então, irmãos, vamos buscar todo dia ter um contato vivo com Deus 1 vez por dia desse jeito. Esse é o mínimo nosso, né? Muitas vezes de manhã a gente não consegue, acordou atrasado e aquele rolo, tal. Mas o Santo dos Santos não está fechado, né?
né? Durante o seu dia dirigindo, onde for, antes de dormir, pelo menos tem que ter um contato vivo com Deus. Amém? Então não é questão de fazer coisas, é questão de ler tanto, é questão de você ouvir o falar de Deus no seu interior. Então você tem que ter isso todo dia, de manhã é melhor, né? Todo dia tem que ter um contato vivo com Deus. Então guarde isso no seu coração. Todo dia tem que beber da água viva, né? Não, né? A gente não toma um galão de água 5 litros por domingo, né? Por sábado. Então hoje vou tomar 10 litros, é 1 litro por dia? Então vou tomar 7 litros, né? 3 litros sábado e 3 litros domingo, para ficar a semana sem tomar água. Não, todo dia, né? Então a gente tem que tocar no Senhor todos os dias, amém? Senhor Jesus. E só, né, lembrando que nós vimos semana passada, o irmão, né, o Marco Melo compartilhou, nós vimos também no Alimento Diário, que não tinha muito sentido o que Abraão fez, né? Mas à luz do Senhor, a gente consegue ver muito sentido nisso. Abraão, ele mesmo o Senhor dando coisas para ele e tal, ele não se preocupou na vida dele em comprar nada, para deixar nada, terra, né? Terra, bens e tal. Ele foi levando tudo com ele, né? Não tinha um palmo de terra, mas quando Sara morreu, ele foi lá comprar um lugar para sepultar Sara, né? Numa caverna. Qual que é o sentido por que ele só se preocupou de comprar um pedaço, né? Uma caverna para sepultar? Porque Abraão sabia que o que Deus queria não estava aqui nessa terra, mas estava no céu, é a terra prometida, né? E que nós somos o reino dos céus. E ele não queria ficar nessa terra, num lugar, né, emprestado ou que fosse do mundo, mesmo estando no mundo, né? Então é como uma embaixada. Por exemplo, você foi em Brasília, tem várias embaixadas de vários países, né? Por exemplo, do Canadá. Lá, a Embaixada do Canadá é uma área como esse local, mais ou menos assim, né? É um prédio como qualquer outro. Você passa na frente, é um prédio, está escrito Embaixada do Canadá lá. Só que do portão para dentro, lá rege a lei do Canadá, não é do Brasil. Tá vendo? Rege a lei do Canadá, é governado pelo presidente do Canadá. Então é um pedaço do Canadá dentro do Brasil. Essa é a embaixada, né? Até você vê em filmes muitas vezes, né? E é verdade isso. O cara correndo, a polícia atrás dele, ele consegue pular na embaixada. Aí a polícia não consegue entrar mais lá. Porque lá que tem a autoridade lá é outra polícia do país, né? Então, como se ele chegasse no país dele. Então, nós, a igreja hoje, essa embaixada de Cristo na terra, né? Nós temos esse local, graças ao Senhor, mas não é um local físico aqui, né? Isso aqui é o reino de Deus na terra. Não pelo espaço, mas nós que estamos aqui, né? Então, nós temos que ter bem essa visão. Nós estamos no mundo, usamos as coisas do mundo, mas não, nosso foco não é o mundo. Estamos aqui, mas somos... Você vê que, né, Abraão, aqui no capítulo 25, no versículo 1, Abraão, né, morreu Sara e Abraão desposou outra mulher, Quetura, e teve mais filhos com elas, né? Aí no versículo 5, 25, 5. Vamos poder abrir aqui. Isso, Abraão deu tudo que possuía a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, ele deu presentes ainda em vida. Os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. E a partir disso, no 7, né, o Senhor recolheu ele. Então, você olha assim, né? Isaac era o primogênito. Então, ele deu tudo que possuía Isaac e aos outros filhos deu presentes, né? Você pode olhar isso aqui e falar, mas é um pouco meio injusto o negócio, né? Hoje a lei nem permite isso, né? Tem que dividir igual, só se caso, né, a pessoa queira separar tal, né? Mas assim, por que ele fez isso?
Porque a promessa de Deus ia continuar com Isaac. Né? Esse aqui não é para a gente olhar no preto e no branco e tentar entender. Tá? A Bíblia é um livro espiritual e Deus fala conosco pela palavra, pelos princípios. Né? Então é como um tipo de Cristo, que nem João, vamos ler João 3,35. João 3,35. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Amém. Então, quando Jesus esteve na terra, né, ele era o próprio Deus ali, né? Ele só não tinha, era Deus, mas não tinha deidade da adoração. Mas tudo que Deus era estava concentrado nele. E a economia de Deus naquele momento está sendo executada por meio de Jesus, certo? Então estava tudo concentrado em Deus, ele estava elevando o propósito do Senhor ali. E isso que Isaac ia, né, seguir a bênção de Abraão na sequência ali. Então, irmão, você vê que o Senhor ama muito a primogenitura, né? A primogenitura é o direito da primogenitura da bênção para poder cumprir o propósito dele. E nós não podemos, né? Depois a gente vai ver na sequência de Isaac e Jacó, essa questão. Mas Isaac recebeu essa primogenitura e tudo que recebeu do pai para continuar a vontade de Deus na terra. E isso como a igreja tem recebido hoje também de Deus, tudo para fazer a vontade de Deus na terra hoje, né? Cada um de nós, para cumprir o propósito dele. Então, tudo que o Senhor tem e dá para nós, nós temos que alinhar na vontade dele, né? Então, isso parece um pouco distante assim, né? Estou um pouco fora da minha realidade, eu não sou filho de Abraão, não sou, né? Não sou escolhido, tal. Eu acho que eu sou escolhido, mas nem tanto assim, né? Então, tem um versículo, nós somos primogênitos, né? Tem um versículo que eu queria ler, fazer uma reflexão aqui, Mateus 6,33. Então, por exemplo, em casa somos dois irmãos, né? Eu e meu irmão. Eu sou primogênito, né? Que eu nasci primeiro. E quem nasceu? Quem é primogênito aqui nasceu primeiro? Aqui, né? Quatro, cinco, né? O que vocês fizeram para nascer primeiro? O que eu fiz para nascer primeiro? Né? Né? Já que eu, sei lá, vai começar a viajar, você merecia o quê, né? Nada, só nasceu, né? A mesma coisa é a graça do Senhor para nós, irmãos. O que nós fizemos para merecer a graça do Senhor, a escolha do Senhor? Nada. Pura graça e misericórdia de Deus, né? Nós ganhamos o que? A primogenitura. A escolha, a bênção do Espírito de Abraão, né? Cada um de nós ganhou. O inimigo sabe disso e o máximo que ele pode fazer é te desanimar para você não achar que não é tanto assim, né? Isso que é o máximo que ele pode fazer. Ele não pode tirar a sua salvação. Ele não pode te levar mais para o inferno. Que nem muitos são enganados, muitos cristãos são enganados. Quantos cristãos eu conheci? Até eu conversei semana retrasada na mensagem, fazendo um trabalho de rua, né? E eu achava, logicamente, que quem está na rua que não tem casa, né? Aí fui ver na prática que 90% tem casa. E muitos estão lá, são cristãos condenados. Que ficou na mente que ia para o inferno, daí no fim ficou louco e foi para a rua. Entendeu? Por causa que falaram para ele que ele não tinha mais jeito pelo pecado que ele fez, né? Eu já vi muitos cristãos com depressão, assim, muitos suicídios acontecendo também. A lei matando mesmo, né? Mas a salvação é eterna, né? O sangue purifica. Mas o inimigo vem na nossa mente para nos desanimar, para nos, né? Então, isso é tudo mentira. Nós temos o poder do Espírito em nós. E quando você invoca o nome do Senhor, seja a situação que for, esse poder tira você da morte e te leva para a vida, né? As trevas são tragadas pela vitória, que a gente leu agora aqui, né? Surge luz das trevas, né?
Então, nós somos filhos escolhidos de Deus. E aqui tem um versículo muito conhecido dos cristãos, que é Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então esse versículo aqui é muito conhecido e é muito usado, e está certo, não tem erro de usar esse versículo, muitas vezes para você, se você buscar o Senhor vai te dar as coisas, você ofertar, Deus vai suprir, né? Nesse sentido. Sirva o Senhor que Ele vai te abençoar, né? Tá certo, não tem erro nessa interpretação. Mas aqui tem um princípio mais profundo aqui, que é buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. O que é buscar em primeiro lugar? Nós não falamos da corça agora há pouco, que ela suspira pelas águas? Não falamos, né, que nós temos que suspirar pela palavra do Senhor? Então, se você, no seu dia, a primeira coisa que você quiser, né, é suspirar pelo Senhor, pelo reino dele, né? Ele não só vai falar contigo, mas te orientar, te colocar na rota certa, te colocar no caminho certo, que é para o seu propósito. Abraão, como Moisés, né, como Isaac, eles não sabiam para onde ir. Eles foram chamados, né? Vou te levar para uma terra aí, não sei, né? E todo dia eles iam na presença do Senhor, e ouvia a voz do Senhor, e o Senhor dava o quê? Além da vida, da presença dele, dava a direção. Agora é para cá, agora é para lá, agora para, agora anda tanta, né, até lá. Agora dá seu filho. Pô, meu filho, que isso, né? Mas não, ele deu o filho, o Senhor salvou, né? Então, ele seguia pelo falar do Senhor. E nós, irmãos, sabemos para onde nós temos que ir, né? Muitas vezes o seu dia a dia está um pouco, às vezes está meio formatado, né? Eu sei o que tem que fazer. No meu trabalho tem que fazer isso, né? Em casa eu tenho que fazer isso, na igreja tem que fazer isso. E não preciso do Senhor para as coisas que eu tenho que fazer, né? Nós achamos que não precisamos. E fazemos as coisas no mecânico, né? Para Deus, mas muitas vezes sem Deus. Mas assim, nós não sabemos nada, né? A gente acha que as coisas estão sob o nosso controle, mas uma faísca, né? Quem na pior, né? Tem as projeções aí da economia, né? Tem todos os esquemas. Quem na pior das projeções previa uma pandemia que teve aqui, como teve da Covid, né? No mundo, entendeu? Um vírus lá que foi, né, que se perdeu lá na China, lá, né? Tentar dar uma explicação, dar uma enganada, mas na verdade saiu do laboratório lá, né? E espalhou no mundo inteiro, né? Quem previa isso, né? As pessoas morrendo sem saber por quê, entendeu? Então as coisas parecem estar no nosso controle, mas não tem nada no controle. Só o Senhor pode controlar tudo. Então, às vezes você se acha, quem sou eu aqui, né? Eu tenho um trabalho aqui, eu tenho uma vida aqui. Deus não pode me usar muito, mas Deus pode te usar muito, muito mais do que você imagina, né? E Deus pode, num dia seu, mudar a vida de uma pessoa para sempre. Essa pessoa pode mudar a vida de várias pessoas, né? Então, quando você busca primeiro o falar do Senhor e o seu reino, o que é, né, o lugar, o reino? O reino é vida e autoridade, né? Eu falei da criança aqui no começo. Ela precisa de comida, né, que ela quer para viver, e a segurança dela é perto dos pais. Então, se você busca a palavra e a presença do Senhor, você tem a vida e a autoridade do Senhor. Aí daí você está perto do Senhor, e Deus te fala contigo e te orienta, certo? Se você fizer isso, né, todas as coisas que é as coisas do mundo, o Senhor vai acrescentando, mas você vai estar andando no propósito dele, certo? Então, isso é viver debaixo do reino do Senhor, né? Por exemplo, a Fran pôs água para mim, obrigado, eu vi aqui. Uma vez eu estava no meu dia normal assim, aí chegou um vendedor vendendo um negócio para mim lá, marcou comigo para conversar com ele, né? Para virar um fornecedor. Aí no começo da conversa ele deu uma reclamada assim, e aí eu aproveitei e falei do Senhor para ele, né? Preguei o evangelho, né?
E como até já compartilhou no... Que eu muitas vezes, lá anos atrás, eu gostava de explicar a palavra para a pessoa, para convencer ela né, do evangelho. Eu já fiquei horas, às vezes, conversando, 2, 3 horas, discutindo com amigos assim. Aí os caras no final, você tem razão. Verdade, me abraçou e foi embora. Então ele foi convencido, não foi convertido, né? A vida dele continuou igual, né? Não recebeu Cristo, só agora, nossa, verdade. Então a Bíblia, agora deu para ver que a Bíblia é verdadeira mesmo. Legal, foi boa essa sua conversa aqui, né? Mas se você tirar isso e levar Cristo para a pessoa, né? É uma conversão. A pessoa recebe Cristo, né? Então ele começou a conversar comigo, deu uma reclamada assim. Eu aproveitei e falei do Senhor para ele. Falei, quando você isso, de vez você ficar falando, xingando e tal, você fala, Senhor Jesus, aconteceu isso comigo. Abençoa meu caminho e tal. Falei, você crê em Jesus? Eu quero crer. Aí ele invocou comigo, recebeu o Senhor, invoquei com ele algumas vezes, né? E fomos conversar no negócio do trabalho lá. E na nossa mente caída, a gente fala assim, não, ele quis receber o Senhor porque queria vender o negócio para mim, né? Então, né, ele estava favorável aqui, né, pro meu lado, né? Então ele estava, né, a gente pequenamente assim. E convidei ele para reunião, no sábado. E no fim até esqueci, né? A gente, né? E no sábado ele não foi, né? E me ligou, falou, é onde você falou que eu tava, é o lugar que você passou para mim? Falei, onde você tá? Eu tô aqui assim, assim. Mas você não tá aqui, será que é aqui mesmo? Pô, cara, desculpa, cara, eu viajei e esqueci de te avisar, mas que bom que você tá aí, né? Daí, os irmãos vão te receber bem aí. E no fim ele foi ter batizado. E no dia ele falou, quero que você venha batizar, porque um dia você pregou o evangelho para mim, né? E aí ele contando experiência do que coisa que ele fazia, que nem eu fazia muitas vezes. No dia a dia ali, de ter experiência com o Senhor, né? Depois ficamos amigos, somos amigos até hoje, muitos anos. Mas o Senhor me deu a luz que no nosso do dia a dia normal, entre aspas, que a gente acha que estamos ali, né, como mais um, o Senhor pode, né, nos usar para mudar a vida de alguém. E no fim ele pregou para a esposa dele, levou a família dele também, né, a conversão todo, o irmão, o cunhado e assim por diante. Então, irmãos, quando a gente busca primeiro a presença do Senhor, o Senhor e alinha nossa vida, nossa semana com Ele, o Senhor vai nos usando conforme Ele quer, conforme o propósito dele. Como fez com Isaac, com Abraão e com todos esses. E cada um tem um propósito, né? Daí você acha que seu propósito é menor que o de Abraão? Não é. Você acha que seu propósito é menor que o de Paulo? Menor que era do irmão Dong, do Tines Lee? Não, o Senhor tem uma missão para cada um de nós. Como um corpo, né? Cada membro tem a sua função, né? Se um membro achar que é mais importante que o outro, não é corpo mais. Todo mundo ganha, né? Quando um corredor, né, ele corre, a coroa vai na cabeça. Mas o corpo inteiro correu, né? Imagina se a perna fala assim, pô, mas eu que corri aqui, a coroa ficou para a cabeça? Não tem esse negócio, né? Então o corpo inteiro funciona e o corpo inteiro vai chegar no reino do Senhor. Então, irmãos, até se a gente for entrar assim, é um tema para outra mensagem, né? Mas o cristianismo, quando Jesus morreu e voltou para os discípulos e soprou o Espírito Santo neles e foi salvo ali, os discípulos, mais umas 100 pessoas, a gente acha que os discípulos foi marcando conferência e levando o evangelho, né? Olha, grande conferência aqui com o apóstolo Pedro, aí encheu um estádio, Cristo para todo mundo. Daí o João foi lá para outro país, né? Para a Arábia. Grande conferência com o João, Cristo. Grande conferência com Marcos. Os discípulos mesmo ficaram em Jerusalém, ficaram com medo ali, ficaram por ali mesmo. Quem levou Cristo ao mundo habitado, né? Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha celular. Como que Cristo correu para todo lado, como foi? Os cristãos comuns que receberam Cristo e foram trabalhando. Eles viajavam de um lugar para o outro, vendendo suas coisas, né? Aí surgiu os comportores, os que vendiam joias, né? Eles iam vender as joias e tal. Aí quando o Espírito tocava neles, falou assim, você quer eu tenho uma joia mais preciosa que não está na minha banca aqui. Ou eu quero. Ele tirava a Bíblia, né? Que eram os pergaminhos lá escritos, né? Não era a Bíblia assim que nós conhecemos. Nossa, eu quero essa. Daí
O evangelho correu, e é hoje o que é, né, o evangelho no mundo todo, por causa de pessoas comuns como eu e você, que foram no seu dia a dia levando o evangelho onde ele estava, vivendo Cristo com realidade, né? Então, irmãos, isso é a missão que o Senhor quer dar para nós, para cada um de nós hoje. E se cada um, né, se você cumprir isso, o Senhor vai te chamar, né, para ser um vencedor. E o que nós temos que fazer é não desprezar isso, né, como muitos desprezaram. Aí que vem, vamos voltar para Gênesis 25 lá, vem um alerta muito grande para nós. Então, não vou ler tudo aqui por causa do tempo, né? Mas depois é legal os irmãos lerem o Gênesis 25 todo. Mas assim, né, descendentes de Isaac, né? Isaac teve 2 filhos que a gente conhece bem na história, né? As crianças da classinha aprendem bem. Ele tomou por esposa Rebeca, versículo 20. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padarã, e a irmã de Labão, arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Olha que interessante, né? Naquela época as pessoas tinham 10 filhos, 11 filhos, né? 15, 20 filhos, né? E bem as mulheres que estavam na linha da promessa de Deus eram estéreis, né? Sara, depois veio Rebeca também. Mas, né? Parece que não está dando muita sorte, né? Que negócio que é esse, né? Mas Deus quis mostrar que Ele que pode curar e gerar, né? E o Senhor quer mostrar para nós hoje que só o Senhor em nós pode gerar filhos para Ele, irmão. Nós mesmos somos estéreo, não conseguimos produzir nada, né? Mas só Cristo em nós pode produzir filhos para Deus, né? Só em Cristo podemos produzir. Amém? Aí ela concebeu e no ventre dela teve gêmeos, né? E Jacó e Esaú, certo? Então eles saíram, eles brigavam no seu interior, né? E por mais que eles fossem gêmeos, um saiu bem diferente do outro, né? Jacó era mais pacato, ficava mais na tenda lá com ela, e Esaú era mais assim, caçador, né? E Isaac gostava mais dele, certo? Aí, mas Esaú nasceu primeiro, né? Nasceu primeiro ali, no nascimento. E Jacó sabia disso. Foi, puxa, a primogenitura tá com. A bênção tá com Esaú. Né? Eu queria ter essa bênção e não tenho, né? E tava com isso no coração. Aí, um dia lá, né, no versículo 27 ao 34, quando Esaú voltou do campo com fome, né? Lá, e ele fez uma lentilha. Ele falou assim: me dá essa lentilha um pouco para mim aí, né? Tô morrendo de fome. Ele falou: eu dou, mas você me dá o direito de primogenitura, né? Aí o versículo 32. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Você acha que está a ponto de morrer mesmo, né? Entendeu? Né? Não tá a ponto de morrer. Quem tá a ponto de morrer, né? Até eu lembrei do irmão um argentino, um irmãozinho amigo meu também, a gente serviu no CEAP junto. A turma reclamando, tá com fome, né? Ele falou assim: você não tá com fome, você tá com apetite, né? Fome é daqui 5 dias. Porque ele já foi preso na guerra da Argentina, lá das Maldivas. Ele ficou preso ele era do exército lá, ficou pelos ingleses. E lá eu senti fome mesmo. Então eu sei o que é fome, né? Fome é daqui 5 dias. Ele falou. Então, assim, ele não tava. Mas ele falou assim: acho que ele nem entendeu isso aí. Direito de primogenitura, o que eu quero saber disso, né? Eu quero comer essa lentilha aí. E trocou, né? Aí você fala assim: pô, Jacó fez certo. Vou ver, não é? Não tá muito certo. Mas o que Deus viu no coração dele é o que ele amava, o direito de primogenitura. E é o que nós temos, né? Então, o que o Senhor tem dado para nós é o direito de reinar com ele.
Isso é primogenitura, é direito de ser filho dele e ter a chance de reinar, de crescer em vida na igreja, né? De viver com ele uma vida com realidade. Isso nós não podemos desprezar por qualquer coisa, né? Então, muitas vezes a gente fala, nossa, que absurdo, né? Esaú ter feito isso. Mas será que nós não fazemos no dia a dia mesmo? Trocar o Senhor por qualquer coisa, né? Ah, hoje está chovendo. Oh, deu um pingo aí, acho que eu não vou na reunião, né? Hoje está muito sol, né? Não vou fazer isso, fazer aquilo, né? Tá frio, né? Ou agora eu tenho uns 20 minutos aqui, eu podia até ler o alimento diário, mas estou cansado, né? Então, muitas coisas a gente vai trocando o Senhor no nosso dia a dia, e a gente vai trocando o nosso direito de estar com Cristo, de nos encher com Cristo, né? E realmente nossos dias são cheios, são intensos. Mas se eu não vou fazer isso agora, mas se você chegar em casa e pegar seu celular, tem uma ferramenta lá que mostra o tempo que você ficou na semana de cada aplicativo. Já viram isso? Geralmente domingo vem a mensagem, relatório da semana, né? Aí se você for ler lá o tempo que você ficou em cada aplicativo, você vai assustar, né? O tempo que você ficou no WhatsApp eu trabalho, beleza. Mas Instagram, YouTube, né? Facebook, aí vai. Internet. Então, a gente muitas vezes está trocando o tempo que podia estar enchendo de Cristo por coisas, né, que a gente está se perdendo. Então, irmãos, se a gente aproveitar cada minuto, né, ter essa vida de buscar ao falar do Senhor e não perder o direito dele de primogenitura, né? Hoje eu posso servir na recepção, né? Hoje eu posso servir as crianças, hoje eu posso servir na música, hoje eu posso servir os irmãos na mídia, hoje eu posso servir os irmãos na Kombi, hoje eu posso, né, ir no grupo familiar, onde for. Não é simplesmente ir fazer, né? Como se fosse um serviço, uma obrigação, um serviço, né? Se fosse um serviço, contrata uma pessoa para fazer. Mas é você servir a Deus. É servir Cristo a Deus, né? Os irmãos quem está assistindo, os irmãos de Olã, um abraço para as irmãs. Muitos irmãos ouvem a transmissão, né? Os irmãos estão servindo ali, não é simplesmente abrir o computador e fazer, como um técnico, né? Mas através dos serviços dele, estão levando Cristo aos irmãos que estão assistindo depois. Entendeu? Os irmãos do louvor, não é músico, vamos pegar músicos profissionais para tocar. Pode ser. Mas ali eles estão tocando para nós tocarmos em Cristo pelo louvor, né? As irmãs que servem as crianças não estão ali só para distrair as crianças enquanto os pais estão na reunião, né? Para não atrapalhar aqui, para não fazer barulho. É muito mais do que isso, né? Estão levando Cristo para as crianças e está sendo formado Cristo no interior delas, né? Então, e você já vai vendo isso, né? Você já vai vendo, meus filhos mesmo já vão falando as lições que aprende, já vai, né? Dizia era quarta-feira, o Mateus falou assim, tem reunião da igreja hoje? Falei, hoje não. Ah, não queria ir, né? Meio que quase começou a chorar, né? Quase chorando assim. Falei, não, mas no dia nós vamos, né? Então, é Cristo já sendo formado no interior deles. Então, esse é o serviço a Deus. E nós não podemos trocar, desprezar isso por nada, né? E quando você toca e serve o Senhor, mais gostoso é do que qualquer coisa do mundo, né? Então não é uma coisa assim, eu vou trocar, nossa, eu estou sofrendo, queria tanto estar naquela festa, mas estou na reunião, você toca em Cristo é muito mais do que isso, né? E até lendo aqui, eu lembrei de uma experiência que eu vivi, para fechar, isso é realidade, né? O primeiro SEAP da Europa, Portugal, os irmãos, né, foi um grupo de irmãos, me pediram para eu ir junto com alguns irmãos para estruturar o SEAP, né, a base assim, e fazer a primeira turma já, e já desenvolver lá como seria dali para frente, né. Então, fiquei ao todo de 1 mês e 20 lá, 1 mês e 20 dias. E quando surgiu, quando lançou em setembro, ia começar em dezembro o SEAP, tem uma família da igreja, que tinha 2 filhos adolescentes, um de 15 e 16 anos, que estavam pagando uma viagem mais de 1 ano para a Espanha, né? E a viagem ia ser em dezembro também. Eles falaram assim, já que vai ter o SEAP em Portugal, e nós vamos para a Espanha, vamos uma semana antes,
A gente fica com os irmãos lá uma semana e depois vai para Espanha, quem está, né, planejando ir. Beleza. E lá era uma estrutura precária no começo, como a gente ficava num sótão, assim, num porão, né? E um banheiro para todo mundo. Um dia eu passei na frente do banheiro com comida no box, assim, né? Que era lá da cozinha. Eu falei, quem que vomitou aqui e não limpou, né? Oh, não foi ninguém, não foi ninguém, não foi ninguém. Aí, falei, beleza, então limpou aí. Aí deu um minuto, de novo comida no box ali. Falei, mas caramba, quem tá vomitando aqui, né? Aí eu olhei pro box, olhei pra cozinha, falei, mas tem coisa estranha aqui, né? Daí foi ver que fizeram errado o encanamento, as irmãs fazendo comida, a comida ia pro box lá. Daí, irmão, bem que eu tomava banho e senti o pé um pouco gordurado, achei que era o shampoo, mas era outra coisa. Então era assim, aí você dormia, você ficava arrastando o colchão porque roncava menos pra dormir perto, que era 20 pessoas dormindo junto, assim, né? Então era assim. E os irmãos, que você tá na Europa curtindo, né? Curtindo pra caramba mesmo, né? Então, né? Beleza. Aí passou uma semana, o casal, né, essa família despediu da gente e foi pra Espanha. E era um roteiro bem top, né? Jogo do Barcelona, tudo que adolescente adora, né? Imagina, né? Aí beleza. Aí passou 3 dias, a gente num frio lá, o inverno rigoroso, né? No final do ano na Europa. Bate na porta do local. Falei, nossa, quem que tá aqui 10 horas da noite, né? Né? É, a família, de volta, 3 dias depois. Eu falei, mas o que vocês estão fazendo aqui? O que aconteceu, né? Perdeu o voo, mas perdesse o voo, você ia voltar no mesmo dia que 3 dias depois voltaram, né? Ele falou assim, então, chegamos lá, deu um dia, fomos no passeio lá, chegou a noite, o mais novo falou assim, de 14 anos, ô pai, eu sei que você pagou caro aqui, tá muito legal a viagem, mas eu posso pedir só mais uma coisa? Não pode. Você me paga um ônibus para voltar com os irmãos lá? Pode ser um ônibus mesmo, né? Daí o outro falou assim, eu também quero, né? Você pode ficar com a mãe aqui e nós queremos voltar, pode ser? Né? Daí o pai olhou para a esposa e falou assim, o que nós estamos fazendo aqui, né? Vamos voltar com os irmãos, né? Eles abandonaram, né, o roteiro lá para poder voltar, para ficar com a gente ali pregando o evangelho e servindo, né? Então você vê o direito de primogenitura, né? Eles fizeram, né, foi uma escolha. E não é uma escolha forçada. Ele quis o coração dele. Tá mais gostoso servir com os irmãos, mesmo no porãozão lá, do que passeando para lá e para cá, meio sem, né? Então, irmãos, isso é quem prova, é quem serve o Senhor de verdade, quem está na presença do Senhor, né? Não é uma troca de lei, porque tem que fazer, não tem. É quem prova o Senhor e a vida que é servir a Ele, aí não troca por nada mesmo, né? Então, essa vida o Senhor quer dar para nós. E essa é a porção dobrada, né? Então, vamos ler 2 versículos, Hebreus 12, 12 e 15. Amém. 12 e 15. Vamos ler o 16. Hebreus 12, 16. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Senhor Jesus. Repasto, né? Olha, foi considerado impuro ou profano, né, aos olhos ali. Então, Paulo falando dele. Então, a gente não possa trocar o Senhor por nada, né? Uma vez eu vi até um líder cristão compartilhando assim, como que antigamente, por não negar Cristo, a pessoa morria, né? Até recentemente mesmo, né? Eu estava vendo uma reportagem, falei para os irmãos, aquele grupo terrorista pegou 12 cristãos trabalhando que vieram do Egito, né? Sequestraram e tentaram fazer eles negar Cristo por uma semana. Nós vamos libertar vocês. Vocês só precisam falar que vocês não são cristãos, só isso.
eles preferiram morrer, né? E tinha um egípcio com eles que não era cristão, se converteu só pela atitude deles, morreu junto. Eles morreram 12, né? Eles foram vencedores, né? Eles não negaram Cristo, né? E preferiram morrer. Então ele falou assim, como que tem pessoas que nem essa, que não negam Cristo e preferem morrer, e tem outros que você fala para ele assim, ele deu o exemplo da saia, né? Aí você fala para uma jovem assim, dá para vir na reunião com uma saia mais longa um pouquinho, né? Já fiquei magoado, não vou mais, né? Ou dá para na hora da mensagem tirar o boné? Fiquei magoado, não vou mais. Ele falou, por que acontece isso? Um morre por Cristo e o outro chuta tudo por quase nada. É o nível de amor, né? A intensidade do amor. Se o amor está frio, troca por qualquer coisa. Se o amor está quente, não troca por nada, né? Senhor Jesus, que o nosso amor não possa se esfriar. Amém? E Apocalipse 26. Apocalipse 20, versículo 6. Amém. Fala assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Ó Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, isso aqui é um tema, uma outra mensagem, dá para falar mais uma hora sobre isso. Mas aqui, o que está falando aqui? Todos nós, irmãos, estamos salvos eternamente e vamos estar na Nova Jerusalém. Mas quem hoje se posicionar, não vender seu direito de primogenitura, não desprezar e buscar o Senhor, a presença dele, se encher dele, vai reinar com Cristo os 1000 anos. É a porção dobrada, né? É essa porção aqui, ó. A segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Que possamos ter esse coração, essa disposição, o Senhor possa contar conosco, né? Para poder fazer parte desse pelotão. Amém? Que nós não possamos vender nosso direito. Pelo contrário, valorizar cada minuto que Deus nos deu. Amém? Senhor Jesus. Glória a Deus.